Senhor, eu quero mencionar apenas alguns versículos do texto que nós fizemos leitura e em seguida nós vamos meditarmos um pouco nesta palavra de Deus em nome de Jesus. Versículo de número 5 e o versículo de número 6 de Lucas 24, diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja de Deus, Jesus, no seu ministério terreno, ele transmitia muita segurança aos discípulos. Os 12 discípulos de Jesus, ao caminharem com Jesus, durante os 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses que Jesus passou aqui no seu ministério terreno, a Bíblia mostra diversos fatos, diversos versículos, em que os discípulos tinham Jesus em grande estima. A Bíblia mostra isso no livro de Marcos, quando Jesus está dormindo na polpa do barco e de repente uma tempestade, um vento soprando sobre o barco, e a Bíblia diz que os discípulos desesperados. Dentre os discípulos haviam homens experientes do mar, haviam pessoas que sabiam lidar com aquela situação, mas a Bíblia diz que todos se desesperaram. E quando eles viram que não tinha mais jeito, a Bíblia diz que eles acordaram Jesus. E diz a Bíblia que quando acordaram o mestre se coloca na polpa do barco, acalma o vento, acalma a tempestade, e eles, entre eles, diziam, um entre o outro dizia: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia nos mostra, irmãos, tantos fatos. Tem um texto na Bíblia que fala de um jovem lunático, que os discípulos não puderam expulsar o demônio, e o pai do menino chama Jesus e diz: apresentei aos seus discípulos, e eles nada puderam fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus, chamando aquele moço, repreendeu o espírito maligno, e de imediatamente aquele moço foi curado, foi libertado pelo poder de Deus que havia sobre Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia fala, irmãos, precisamente nos capítulos, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, que Jesus começa a dar suas últimas palavras. Jesus começa a dar aos discípulos suas últimas instruções. E eram palavras que não ecoavam muito bem, os discípulos ainda não estavam assimilando, entendendo o que Jesus começou até então revelar. Tem um texto na Bíblia que diz que quando Jesus é unido com os discípulos, Jesus diz: olha, minha alma está angustiada até a morte. Não eram palavras comuns dos discípulos ouvirem do seu mestre. Eles não ouviam isso de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus começa a dizer: olha, eis que o Filho do Homem vai ser pego por malfeitores. Jesus começa a declarar a eles que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. Jesus começa a falar aos discípulos e mostrando as coisas, dizendo: olha, se preparem, como que dizendo? Se preparem, porque o tempo da minha partida está chegando. A Bíblia precisamente fala no capítulo 17 do Evangelho de João, irmãos, que Jesus faz uma oração intercessora, e ele apresenta não só os discípulos, não só os judeus que se converteriam ali, mas também a sua igreja dos nossos dias. Naquela oração intercessória, Jesus diz: Pai, eu não só peço por estes, mas eu peço por todos que crerão na tua palavra. Glória a Deus. E a Bíblia mostra, irmãos, Jesus no capítulo 17 de João dizendo: Pai, aquela glória, Pai, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, e os discípulos entenderem
que palavras eram estas de Jesus. Mas olhamos o tempo, que eu sei que você conhece o texto, a história, mas para que você e eu entendam o que Deus tem para falar conosco por meio dessa palavra. A Bíblia diz, irmãos, que de repente Jesus está reunido com seus 12 discípulos. E ele vai para o local com seus 11 discípulos. Um já estava no seu projeto de traição ao seu Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai para um local de costume chamado Getsemane. Naquele local a Bíblia diz que Jesus escolhe três, sempre os mesmos, Pedro, Tiago e João, e vai um pouco mais além, para que eles orassem, intercedessem, porque ali estava Jesus, angustiado. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, Jesus, orando, rogando a Deus que lhe tirasse aquele sofrimento, que lhe afastasse aquele caso. A Bíblia diz que por 3 vezes ele volta e encontra os discípulos dormindo. Os discípulos sem perceber a situação. E diz a Bíblia que quando chega a 3ª vez, ele ainda estava falando. Quando de repente apareceram os soldados do templo e alguns judeus e o seu amigo, Judas Iscariotes, junto com os traidores, para ali apanhar o mestre. A Bíblia diz que foi uma noite de sofrimento, pois desde o primeiro momento que pegaram Jesus, bateram e espancaram ele. Ele é apresentado ao Sinédrio, Caifás fala, mostra o seu rosto. A Bíblia mostra todo o fato, todo o episódio que acontece ali com Jesus, cumprindo-se aquilo que estava narrado pelo profeta Isaías, que como ovelha muda, ele ia ao matadouro. A Bíblia diz que, naquele momento, irmãos, em que os soldados pegam Jesus, todos os seus discípulos o abandonaram. Nenhum dos discípulos ficaram para cumprir o que estava escrito em Zacarias, que feriria o pastor e as ovelhas se dispersariam. Os discípulos que haviam feito juramento ao seu Senhor, dizendo: vou seguir. Estou contigo, mestre, até a morte. Cuidado para não sermos assim. Estou contigo, Jesus, até a morte. E na primeira oportunidade se distanciaram do mestre. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que era necessário que ele passasse por aquele sofrimento. A Bíblia mostra que era necessário que o Cristo padecesse por amor ao seu povo. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que conduzem ele pelo local chamado Via Dolorosa, todo sofrimento, feridas expostas, fome, febre, o estado do corpo dele total desgaste físico. E diz a Bíblia que naquele momento, irmãos, colocam ele sobre o madeiro, sobre a cruz, e mesmo estando em cima de uma cruz, com o seu psicológico, quem sabe, irmãos, tão bombardeado por coisas que os homens diziam, mas a Bíblia mostra que ele tinha o controle da situação. Aleluia. A Bíblia mostra que ele estava a todo momento no controle de tudo que estava acontecendo, pois o mesmo havia revelado aos seus discípulos. O que é que ele havia revelado? Ele disse aos discípulos: eu sou a vida. Glória a Deus. Ele havia dito aos discípulos que a vida ele tem nele próprio, que ninguém podia tirar a vida dele. Mas que ele entregava a sua vida de si mesmo. Ele havia revelado isso aos discípulos. Eles haviam dito que ele havia dito a Marta e a Maria, que ele é a ressurreição e ele é a vida. Glória a Deus. Ele havia revelado aos seus discípulos tantas coisas, mas mesmo assim, irmãos, os discípulos não estavam entendendo. E a Bíblia diz que, estando pendurado na cruz, um jovem reconhece quem é ele, lhe pede graça. E mesmo na cruz, Jesus oferece perdão. Glória a Deus. Mesmo na
cruz, Jesus restaura o homem. Aleluia. E a Bíblia diz que as palavras dele para aquele moço foi: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que ele expirou. A Bíblia fala, irmãos, que quando chegou a terceira hora do dia, ele fez a sua última exclamação na cruz. A última exclamação de Cristo na cruz foi dizer: está tudo consumado. Foi dizer: tudo que o Senhor me deu para eu fazer, eu fiz na medida. Aleluia. Tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu cumpri absolutamente. Está tudo consumado, representa isto. E a Bíblia diz que então ele expirou. Diz a Bíblia, irmãos, que estava escrito que ele seria colocado em um sepulcro novo. E ali ele foi sentado, foi colocado. Não carece tantos detalhes, José de Arimateia, pé de corpo, Pilatos, santo. E a Bíblia mostra, irmãos, que lá colocam Jesus e uma grande pedra estava na frente do túmulo. Mas diz a Bíblia, irmãos, que os discípulos, um a um, haviam se desesperado. Os discípulos, um a um, haviam tomado decisões dizendo: olha, o mestre morreu, não tem nada mais a fazer. Você vai ver Pedro falando isso: vou voltar a pescar, quem vem comigo? E muitos deles foram pescar. E quem está na pesca, desanimado, dizendo a verdade: o mestre morreu. Olha os dias passando, e agora o que será? Mas ele havia prometido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, irmãos. Aleluia. Ele havia prometido que a morte não tem poder sobre ele. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando foi na madrugada do sábado, na madrugada do primeiro dia da semana, à meia-noite precisamente, havia os soldados romanos na porta, em frente ao sepulcro. Eles foram comissionados por Pilatos para guardar e que os discípulos não fossem, roubassem o povo e dissessem que ele ressuscitou. Quando Deus quer fazer, o homem nunca impedirá, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que os soldados estavam lá na porta do túmulo. E quando deu exatamente a primeira hora, o momento da meia-noite, a Bíblia diz que um clarão, 2 anjos, desce do céu como um relâmpago e remove a pedra que estava na frente do céu. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que os soldados caíram e ficaram lá horas como mortos. Para que a gente vai levantar? Para quê? Ficaram lá sentados como mortos por causa do que viram. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz que 3 mulheres, no texto aqui você vai ver mencionando 2, Maria Madalena e uma outra Maria, mas Marcos fala de Salomé, 3 mulheres, que mesmo seu mestre morto, queria estar perto dele. Mesmo o seu mestre tendo partido, elas queriam ver o corpo dele, elas queriam estar perto. A prova disso é que o texto diz que elas levavam especiaria. Elas levavam especiaria para que quando encontrasse o corpo, jogasse a especiaria sobre o corpo dele. Mas elas foram surpreendidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quem sabe, irmãos, aquelas mulheres, quando estavam caminhando, uma dizia a outra: como a gente vai remover a pedra? Como a gente vai conseguir chegar até o corpo do mestre? Era de madrugada. E a Bíblia diz que quando elas se aproximam do sepulcro, a pedra do sepulcro estava removida. Glória a Deus. E havia 2 homens sentados sobre a pedra. Havia 2 varões assentados sobre aquela pedra, irmão, sobre aquele rochedo.
E quando elas forem reparar o local onde jazia o corpo, elas não viram o corpo. E elas disseram: aonde vocês nos puseram? Em que local vocês colocaram o corpo do nosso mestre? Mas elas tiveram que ouvir daqueles dois varões: ele não está aqui. Aleluia. Ele já ressuscitou. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, maravilha. Por que mulheres procuram vivente entre os mortos? Porque vocês estão procurando o vivente entre os mortos, ele não está aqui. Aleluia. Assim como ele disse aos seus discípulos, ele garantiu, ele disse: eu no terceiro dia ressuscitarei e irei vos encontrar na Galileia. A Bíblia diz que aqueles anjos de Israel lá avisam os irmãos dele que ele está vivo. E diz a Bíblia, irmãos, já Marcos não conta, Mateus conta, que quando elas saem de frente dos anjos, elas se deparam com quem? Com o ressuscitado. Aleluia. E diz a Bíblia que elas, cuidando que era um hortelã, se aproxima dele e pergunta: Senhor, onde puseram o nosso mestre? O que fizeram com ele? E de repente a Bíblia diz que ele fala com a voz que quem é a ovelha dele consegue ouvir. Aleluia. A Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher e disse: Maria. E logo ela entendeu que era Jesus que estava diante dela. Aleluia. Glória A a Bíblia diz Jesus. que quando elas foram, quem estava me abraçar, quem estava entregado, ele disse: não me detenha, porque eu ainda tenho que ir ao meu pai. Pai, e avisa aos meus irmãos que vá para a Galileia, porque lá eu os Glória a encontrarei. Jesus. Oi, irmão, por que tratar, por que falar de um assunto que considero para mim assunto inspirador todo dia, toda hora meditarismo inspira a alma? É porque o fundador da igreja, aquela igreja está fundamentada, irmãos. Ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. E Deus deu provas patentes da sua ressurreição. A Bíblia diz que os discípulos, irmãos, estavam lá pescando, quando ele se aproxima, e ele diz: filhos, tem alguma coisa para comer? E os discípulos: o que é isso? O que está acontecendo? Quem é ele? A ordem dele é: jogue a rede lá em tal local. E quando eles fazem isto, a rede volta cheinha de peixe, novamente, o que aconteceu com a Deus. E a Bíblia diz que quando eles viram o milagre, eles disseram: Jesus está vivo. Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam, irmãos, trancados em um local, chorosos, amedrontados por causa dos judeus, dizendo que fizeram com o nosso mestre e vão fazer conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta a eles onde eles estavam. Nesse dia só estavam os 10. Nesse dia que ele se apresenta, estavam os 10 ali reunidos, e de repente ele diz: Pai seja convosco. Quando ele sauda a todos, havia um que estava ausente, Tomé, chamado Dídimo, estava ausente naquele momento. E a Bíblia diz que quando Tomé chega, os outros 10 avisam assim: o mestre ressuscitou e apareceu a gente. Mas a Bíblia diz que Tomé, todos conhecem. A Bíblia diz que Tomé, olhando para os discípulos, diz: se eu não tocar nas feridas, se eu não tocar no local onde a lança entrou, eu não acredito que ele está vivo. Mas diz a Bíblia que quando foi o dia certo, a hora certa, onde estava os 11, ele aparece novamente e se apresenta a todos. E diz a Bíblia que Tomé se estremece e diz: Deus meu, Senhor meu. Mas ele fala a palavra que ele está dizendo para mim e para você aqui nesta noite. Ele diz: bem-aventurado Tomé,
são aqueles que não viram, mas creram. Você crê? Bem-aventurado não é só aqueles que não viram, mas creem que ele vive, que ele Aleluia! Glória a Jesus! A Bíblia mostra, irmãos, que tantos outros momentos Jesus apareceu e cerca de 40 dias após a sua ressurreição, ele aparece em diversos momentos aos discípulos. A Bíblia mostra que Jesus conduz os discípulos, eram cerca de 500, ao monte chamado Monte das Oliveiras. E lá ele dá diversas instruções, e eu creio que foi justamente no Monte das Oliveiras que Jesus fala aquilo que está escrito em Mateus 28, 18. Ensinar e fazer discípulos a todas as nações, e eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ao dar essas palavras ele era elevado aos céus. Os olhos de todos estavam fitos em cima enquanto ele era elevado. Até que uma nuvem veio e encobriu. E diz a Bíblia que dois varão novamente aparece aquela multidão e diz: porque estáis olhando para cima. O mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, que ele subiu. Esse mesmo Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Aleluia! Glória a Jesus! A Bíblia mostra um Cristo ressuscitado, irmãos. Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele fala que se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Paulo fala que se não houvesse ressurreição, então Cristo não teria ressuscitado. Mas ele também explica que Deus deu provas contundentes que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, irmãos, que Estevão estava sendo apedrejado. E no meio daquele apedrejamento, Estevão, irmãos, ele não olha para as pedras. Ele não olha para a multidão. Ele não olha para os seus ferimentos. A Bíblia diz que no meio daquele apedrejamento, Estevão olha para o céu. E diz a Bíblia que Estevão vê o céu aberto. Glória a Deus. E quem ele vê? Ele vê Jesus, à direita de Deus. Aleluia! Ele vê o Cristo que ele cria, que ele servia, vivo, à direita de Deus. Glória a Jesus! A Bíblia diz que havia um homem ali também concebendo, consentido com a morte de Estevão, chamado Paulo, Saulo. E diz a Bíblia que Jesus resolveu um dia marcar com Saulo. A Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco. E tinha pego carta, vou fazer uma coisa neles, vou acabar com a seita, vou destruir os cristãos. Mas diz a Bíblia que quando ele está a caminho de Damasco, um clarão lhe aparece dos céus. E no meio do clarão ele ouve uma voz. E essa voz era uma voz como de trombeta, era uma voz com o som de muitas águas. E essa voz tratava os ouvidos de Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo não entende. E ele pergunta: quem é, Senhor? O que quer que eu faça? E aquele que está vivo se revela a Saulo, dizendo: eu sou Jesus. Aleluia! A quem tu estás perseguindo, Saulo? Eu sou Jesus. Tudo é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E a Bíblia mostra que Jesus faz um grande trabalho, uma grande operação na vida de Paulo. Mas eu quero, irmãos, caminhar para a gente encerrar e pegar o Deus no momento melhor para a gente entender essa mensagem que Deus nos traduz ao coração. É o que a Bíblia fala, irmãos, que está inserido no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo de número 1, igreja de Deus.
Bíblia diz que João estava aprisionado na ilha de Patmos. Não sabemos o tempo, não sabemos quantos dias, quantos meses, quantos anos João ali estava. Mas a Bíblia diz que um certo dia, estando João ali na ilha de Patmos, João teve visões de Deus. E diz a Bíblia que os céus se abriram. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E João começa a descrever isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, dizendo: olha, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia às 7 igrejas. Versículo 12. A Bíblia diz que quando João ouviu aquela voz, João virou para ver quem falava com ele. E diz a Bíblia, irmãos, que quando João vira para ver quem falava com ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem, com vestes comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. João também repara que a sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a branca neve. João também repara que os olhos dele eram como uma chama de fogo. Aleluia! Glória a Jesus! Ele diz: os pés dele é como latão reluzente. Oh, maravilha! João começa a dizer que saía da boca dele uma espada aguda. E diz a Bíblia que quando João recebe a visão e descreve, a Bíblia diz que aquele a quem se apresenta João, irmãos, diz a Bíblia que João cai como morto aos pés dele. E naquele momento, ele coloca a mão direita sobre João. Ele toca sobre os ombros de João e diz: João, não temas. Eu sou primeiro, eu sou o último. Oh, maravilha! João, é o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos. Oh, aleluia! Glória a Jesus! João, sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, João. E tenho nas chaves da morte do inferno, da morte e do inferno. O que você Oh, aleluia! Glória a Jesus! A questão nessa noite precisa entender da parte de Deus. Aleluia! Jesus está vivo, irmãos. Aleluia! Ele está vivo e está contemplando a tua vida, irmão. É, Jeová! Ele está vivo, irmãos, e está enxergando o teu sofrimento. Oh, maravilha! Jesus está vivo, irmão, e está a par de tudo que você está passando. Aleluia! Para de repente de pessoas como os discípulos do caminho de Emaús. Ainda no nosso século, de pessoas como os discípulos do caminho de Emaús. Falando de Jesus, tratando de Jesus e Jesus do lado deles, e eles não perceberam. Jesus está vivo e está do seu lado. Glória a Deus! Aleluia! Ele está cuidando de você, daquilo que você está passando. Oh, aleluia! Ele está cuidando de você, do teu sofrimento, da tua luta, da diversidade da tua vida. Não viva como se ele está morto, ele está vivo do teu lado. Aleluia! Glória a Jesus! E quando os discípulos diziam: morreu, não tem esperança, Jesus estava do lado dele. Jesus estava do lado dele dizendo: eu tenho solução. Eu posso fazer. E na revelação, o tempo é curto e a noite acabou. No livro do Apocalipse, eu gosto de uma coisa nesse texto. João estava acostumado a ouvir uma voz. João estava acostumado a ouvir Jesus, ver Jesus com os cabelos, quem sabe, empoeirados, ele andava por aldeia, não tinha calçamento. Ele estava acostumado a ver Jesus suado, só calcigante. Ele estava acostumado a ver Jesus, os pés de Jesus
cheio de poeira. E quando João tem aquela visão extraordinária, João cai como músico. E ele se revela a João dizendo: João, eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas esse que é vivo para todos sempre. Olha! Ele está dizendo com isso que o que aconteceu com ele não acontecerá nunca mais. Ele está dizendo, irmão, que aquilo que foi fato ali naquele momento, naqueles dias, naqueles instantes, nunca mais ocorrerá. O homem nunca mais reinará. Terá algum tipo de força ou domínio sobre ele. Ele está dizendo: eu sou, mas eis que estou vivo para todos sempre. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia! Eu quero te convidar para orar. Pastor, se o senhor me permite, pastor. Igreja, se coloque de pé. Aleluia! Glória a Jesus! Enquanto eu estou pregando, irmãos, Oh, aleluia! eu entendo que o Espírito proporciona no meu coração dizer isto à igreja. Oh, glória a Porque Jesus! ele está vivo, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Porque ele está vivo, igreja. Ele pode visitar a tua situação numa noite como essa. Porque ele está vivo, irmãos. Porque ele está vivo. Se você derramar o teu coração nesse instante de oração, Aleluia! o gigante que você está dizendo não vou vencer, ele está vivo. Ele está vivo e vai resolver, vai solucionar, vai estar com providência. Eu só vou orar com você, pegar o nome de um doutor de novo e dizer: Jesus está vivo, irmão. Mas diga com fé, diga com alegria, diga com convicção, diga com certeza, diga com plena certeza e alegria, irmão. Aleluia! Jesus está vivo, igreja. Glória a Jesus! Jesus está vivo, igreja. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Glória a Deus! Ele está vivo, igreja. Ele está vivo, igreja. Ele está te contemplando, igreja. Ele está vendo a tua necessidade, igreja. Ele pode abrir hoje a porta para a tua vida, igreja. É Ele que tem a chave, irmão. Isso mostra o controle, a autoridade, o domínio, a força que ele tem na mão. Aleluia! Eu quero ouvir a oração da igreja. Aleluia! Vamos orar, igreja. Aleluia! Filho de Jesus. Nós estamos na tua presença, Senhor, aqui dentro. Ó Deus, nós não temos dúvida, tu estás vivo. Nós não temos insegurança, tu estás vivo, Senhor. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que tu estás como o profeta Isaías tem dito, assentado sobre o alto e sublime trono, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, Senhor, precisando ouvir isso, precisando ouvir essa palavra. E por isso, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, sobre a vida do teu povo, da tua igreja aqui nessa noite, Senhor. Para o coração, Senhor, que está clamando, que está perdido, Senhor. Ó Deus, que entendeu a palavra, entendeu que o Senhor está vivo. Entendeu, Senhor, que o Senhor está sentado em um alto e um sublime trono. A tua igreja, Senhor, entendeu, Senhor, que o Senhor continua operando, que o Senhor continua fazendo, Senhor. Senhor, eu quero pedir, Senhor, um toque especial sobre corações aqui nesta noite. Deus, visita a vida aqui nesta noite, o Senhor traz o retorno. Ó Deus, visita pessoas aqui nesta noite, o Senhor me traz mudança. Traz um toque especial, atiça com o Espírito Santo. Meu Senhor, não existe mentira, Senhor. Meu Senhor, não existe momento, Senhor, faz a qualquer hora, Jesus. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor.
Visite o seu povo, apoie ele. É no nome de Jesus Cristo que eu quero profetizar a bênção de Deus na tua vida, igreja. É no nome de Jesus Cristo que eu quero profetizar as portas abertas para ti esta noite. É na autoridade do nome do Cristo que está vivo que eu quero te dizer que a solução da tua vida é esta noite. Pastor Babel. Aleluia! Aleluia, aleluia. Obrigado. A vontade de Deus é que conquiste o seu nome, Obrigado. é que busque a sua face, é que tenha a convicção de que Ele pode, Aleluia. de que só Ele pode realizar, aleluia, Bendito o seja desejo dos nossos Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Todos aqui são crentes, né? Obrigado. Tem alguém que não é crente? Todos são crentes. Todos. Levante a mão assim. Aleluia. Os que creem que Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Você é evangélica? Sim. Ainda não?